Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores, nas nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, neste quarto trimestre de 2019. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 2, do dia 13 de outubro de 2019, que tem como título O Nascimento de um Líder Profético em Israel. Nós aprenderemos nesta lição que, embora o profetismo, e é importante estudarmos o profetismo em Israel, porque quando estudamos sobre o profetismo em Israel, nós aprendemos sobre algumas questões de características proféticas. Embora o profetismo em Israel começa lá com Moisés, a Bíblia diz em Lucas capítulo 16, o versículo 16, se não me falha a memória, que a lei e os profetas duraram até João. Aqui não fala onde elas têm início, mas a lei e os profetas têm início em Moisés. Moisés foi o maior profeta em Israel. A Bíblia diz que não houve profeta como ele em Israel. Embora, repito, o profetismo em Israel tenha sua gênesis em Moisés, lá no Pentateuco, o ofício profético, ele tem a sua gênesis em Samuel. Ele tem a sua gênesis em Samuel. Nós vamos observar que, ao estudar a história de Israel, Israel entrou na Terra Prometida e depois da morte de Josué, a tribo de Judá começou a liderar o povo, a tribo de Judá se assentou na terra e a Bíblia diz que o povo ficou sem liderança, e aí nós temos o período dos juízes, e no período dos juízes nós temos um período que chamamos de altos e baixos da vida de Israel, porque Deus levantava juízes para livrar Israel, e esse juiz morria, Israel se desviava, Deus permitia outra nação inimiga oprimir, e depois levantava outro juiz, e Samuel foi o último juiz. Samuel foi juiz, Samuel foi sacerdote e Samuel foi profeta. Então, nós temos no livro de 1 Samuel, sendo bem específico, o nascimento de um líder profético. Nós vamos observar que Samuel criou uma escola de profeta, e aqui nós temos toda uma ação profética que nós chamamos de ofício profético. E nós estudaremos isso também durante esse trimestre. Então, esta é a lição de número 2 deste quarto trimestre de 2019, o nascimento de um líder profético em Israel. O texto áureo da nossa lição está em 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. O nome Samuel quer dizer ouvido de Deus, pedido a Deus. Ana pediu ao Senhor um filho e Deus deu a ela Samuel. Eu preguei certa feita sobre trazendo soluções para Deus. E nesta mensagem eu fiz uma abordagem que envolveu também a vida de Ana. Deus precisava de um profeta, Deus precisava de um juiz, Deus precisava de um sacerdote. E Ana precisava de um filho, Ana queria um filho. Então o projeto de Ana vai ao encontro do projeto de Deus. Não vai de encontro ao projeto de Deus, mas vai ao encontro do projeto de Deus. E esse projeto de Ana, esse desejo de Ana é atendido porque era um desejo que atendia também uma demanda de Deus, um projeto que Deus tinha. E nós aprendemos com isso que como é bom quando os nossos planos vão ao encontro do plano de Deus. Quando os nossos projetos, trilham os mesmos caminhos que os projetos de Deus, são agradáveis aos projetos de Deus, porque aí nós temos a convicção de que Deus cumprirá o nosso projeto. Verdade prática. O surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. Nós tratamos aqui na Academia de Pregadores, já gravamos e estará disponível muito breve um curso chamado Crise Vocacional. Crise Vocacional. E nesse curso, Crise Vocacional, nós tratamos sobre as questões que envolvem a vida de um vocacionado. E nesse curso nós falamos sobre o papel da família. O papel
da família. Às vezes, hoje nós reclamamos que falta alguns líderes, mas esses líderes surgem a partir do ensino dos pais no lar. Do ensino dos pais no lar. A Bíblia nos diz, lá no Pentateuco, quando Deus deu o decálogo para Israel, o Senhor disse assim: ensinarás isto para os vossos filhos, andando pelo caminho, assentado nas vossas mesas, ao se deitar, ao se levantar. Então é no lar, é a partir do lar que nós temos a formação de um servo de Deus, de um vocacionado. Pastor Josué Gonçalves, que tem um trabalho voltado para a família, um ministério, família debaixo da graça, eu ouvi dizendo certa feita que o lar é um lugar teológico, é o lugar onde nós conhecemos Deus, é o lugar onde nós temos uma visão de Deus. E lar é realmente um lugar teológico. Vamos ao ponto central da nossa lição. Ponto central. Deus chama pessoas num ambiente familiar. Deus chama pessoas num ambiente familiar. O chamado de Deus, sempre, diversas vezes na Bíblia, a gente pode dizer que isso é um critério. Esse chamado de Deus surge no ambiente do lar. Nós vemos isso com Samuel, nós vemos isso com Davi, nós vemos isso com Gideão. Surge neste ambiente do lar. Às vezes, algumas das pessoas que estão no lar, irmãos, por exemplo, até têm dificuldade, como no caso de José, por exemplo, no caso do próprio Davi, algumas pessoas têm dificuldade de aceitar esse chamado de Deus. Porém, mesmo não aceitando esse chamado de Deus, uma coisa é certa, elas têm que perceber que foi Deus quem chamou. Qual é a grandeza de entendermos essa questão do chamado no contexto do lar? A grandeza é que, ao chamar-nos no nosso próprio lar, Deus está nos chamando na estrutura mais básica da sociedade, a família, porque a família vem antes da igreja. A igreja é formada de famílias. Outra coisa importante é que precisamos ser reconhecidos como chamados por Deus dentro da nossa própria casa. Talvez, como eu acabei de dizer, alguns não vão aceitar, mas reconhecer, eles terão que reconhecer. Eles podem não gostar, mas eles terão que dizer uma coisa: Deus o chamou. No caso de Davi, por exemplo, os irmãos de Davi não gostaram, não queriam reconhecer, mas uma coisa eles tinham que dizer: Samuel veio em nossa casa. Todos nós passamos diante de Samuel, mas Deus escolheu Davi. Que Deus faça com que você seja reconhecido dentro da sua própria casa, pelos seus irmãos, pelos seus pais, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelas pessoas que te conhecem na intimidade. Este reconhecimento das pessoas que estão conosco no dia a dia é muito importante para uma efetiva vida ministerial. Deus chama pessoas num ambiente familiar. Vamos aos objetivos da nossa lição, objetivo geral da nossa lição: exortar que a família pode ser um ambiente propício para que Deus levante pessoas para a sua obra. A família, eu não acredito que a família só pode ser. A família, é lógico que o nosso comentarista coloca que ela pode ser se nós passarmos pelo ambiente, passarmos pelo caminho correto. Mas a família deve ser. Principalmente nós que somos crentes, salvos na pessoa bendita de Jesus, conhecemos a palavra de Deus, devemos instruir os nossos filhos de forma que a família seja esse ambiente propício para que Deus levante pessoas para a sua obra. Objetivos específicos, diferentemente da primeira lição, onde nós tínhamos 4 pontos, nessa segunda lição temos 3 pontos, então 3 objetivos específicos. O primeiro, elucidar o ambiente familiar de Samuel. O segundo, esclarecer que Samuel foi fruto de oração. E o terceiro, expor a dedicação de Samuel. Mostrar, então, quem foi Samuel. Se na lição passada nós tratamos sobre os livros de 1º e 2º Samuel, nesta lição de número 2, nós trataremos especificamente sobre a vida deste jovem chamado por Deus, deste homem chamado por Deus, que realmente foi um divisor de águas no seu tempo.
Leitura bíblica em classe está em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 28. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Perceba que Eucana ia cumprir o seu voto, ia sacrificar ao Senhor, ele cumpria aquilo que era determinado pela lei naquele tempo como a sua obrigação diante de Deus. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer a teus olhos, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho, até que o desmamou. E havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros, e um efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor, porque, aliás, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Ana nos dá um grande exemplo, um magnífico exemplo, né? Ana pede a Deus um filho, como nós já falamos aqui, Deus precisava de um sacerdote, de um profeta, Deus precisava de um juiz, e Ana pede a Deus um filho. Deus vê em Ana, vou usar uma palavra bem humana para Deus, antropopatismo, nós chamamos isso na teologia, Deus vê em Ana uma oportunidade para executar os seus propósitos. E isso acontece. E o texto da leitura bíblica em classe nos mostra que Ana cumpriu o seu propósito, Ana levou Samuel, o dedicou ao templo e ele ficou na casa de Deus, dedicado ao Senhor. Vamos à introdução da nossa lição, onde o pastor Osiel nos coloca que, antes de aparecer no cenário de Israel, Samuel já era consagrado diretamente ao Senhor. Antes que ele aparecesse, Samuel já era consagrado, porque quem o consagrou foi a sua própria mãe, foram os seus próprios pais. Eu acho muito relevante nós tratarmos sobre isso aqui, porque há tempos atrás, quando os nossos filhos nasciam, e eu faço isso, fiz isso com os meus filhos e oro, tenho 3 filhos, uma moça de 21, um rapaz de 18 e outra moça de 14, e eu sempre oro a Deus dizendo que eu quero que Deus faça deles um homem e 2 mulheres magníficos, que eles cresçam, que eles conquistem muito mais do que eu conquistei, mas que o Senhor faça deles excelentes servos de Deus, para a glória do seu nome. Nós não podemos esquecer disso, querido, orar a Deus para que os nossos filhos sejam servos do Senhor. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. A palavra nos diz, o salmista nos diz,
no Salmo de número 145, que uma geração louvará a outra geração as suas obras. Isso quer dizer que nós estamos criando, ou nós somos uma geração que adora a Deus. E nós precisamos acreditar nisso, criar isso nos nossos filhos, incutir isso na mente dos nossos filhos. Nós somos uma geração de adoradores. Os nossos filhos não são para servir ao mundo ou para se dedicarem ao diabo. Os nossos filhos são para servir a Deus. E antes deles serem consagrados a Deus como obreiros no templo, na igreja, nós precisamos consagrá-los a Deus como pessoas, como filhos, e não abrir mão deles, lutar por eles. Jó nos ensina isso. Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos, dizendo que talvez eles tivessem pecado. Então nós precisamos aprender com Ana, dedicar os nossos filhos a Deus. Primeiro ponto da nossa lição, pastor Osiel vai falar sobre o ambiente familiar de Samuel. Que ambiente familiar é esse? Esses estudiosos, os estudiosos do costume bíblico, afirmam que nas famílias dos homens de Deus do passado, havia os mesmos problemas que nós enfrentamos hoje. Haviam os mesmos problemas. Nenhuma família na Bíblia foi isenta de problemas. Quando nós olhamos para a família de Abraão, nós vemos problemas, e problemas graves. Um problema tão grave que ocasionou um problema até os nossos dias. Os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. Quando olhamos para a família de Jacó, para a família de Isaac, filho de Abraão, nós temos um problema grave. 2 filhos, um que é amado pelo pai e o outro que é amado pela mãe. E temos ali um problema grave. Quando olhamos para a família de Jacó, temos também um problema grave. Irmãos que lutam contra o outro, que só não mataram José porque Rúben, o irmão mais velho, não deixou, mas que venderam seu irmão para o Egito. Então, quando olhamos para todas as famílias na Bíblia, nós temos alguns problemas, temos algumas dificuldades. Então, problemas e dificuldades não são características só das nossas famílias hoje. Sempre existiram esses problemas, mesmo nas famílias dos homens de Deus. Então, no caso da família de Samuel, o seu pai era Eucana, sua mãe era Ana, foi em Ramá que Samuel nasceu e viveu. Nós já falamos na aula passada, né? Que em Siló aconteciam grandes problemas, mas foi em Ramá que Samuel nasceu e viveu. Assim como seu pai, Eucana, Samuel também era levita e vivia no território de Efraim. Nós temos aqui, então, algumas características da família, o ambiente familiar de Samuel. A bigamia que era presente, que é o segundo parágrafo deste primeiro ponto, a bigamia era presente, essa bigamia era tolerada, e nós vemos muitas vezes que a poligamia foi tolerada por Deus no contexto do Antigo Testamento, mas nós vemos diversos problemas acontecerem, nesse caso da poligamia. Então, cresce o casamento de Eucana com Penina, se dera por causa da esterilidade de Ana, porque se a mulher era estéril, o homem tinha o direito de ter outra mulher para ter filhos com elas. Então, por vezes, os nossos lares se tornam conflituosos pela falta de sabedoria e falta de prudência de pelo menos um dos cônjuges. O que nós precisamos, então, orar a Deus, para que Deus nos dê prudência, para que Deus nos dê sabedoria, a fim de que nós consigamos dirimir os conflitos. Toda família tem conflito, toda família tem problema, toda família tem dificuldade. E esses conflitos que surgem são uma oportunidade para nós aprendermos a gerenciar esses conflitos no lar, para então gerenciar esses conflitos fora do lar. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto, uma família piedosa. Samuel vem de uma família piedosa. Perceba que Eucana ia todo ano, de ano a ano, ele ia a Siló levar o seu sacrifício, cumprir as suas obrigações pelo rito religioso daquela época. Então, apesar das dificuldades,
pais e filhos não devem deixar de ir à casa de Deus, porque ali Deus fala conosco. Eu sei que temos problemas, eu sei que temos dificuldades, mas diante de Deus, frequentando a casa de Deus, se os problemas e as dificuldades já são coisas difíceis e complicadas, imagine se a gente abandonar a fé. Imagine se a gente deixar de ir à casa de Deus. Ah, pastor, mas lá em casa a gente briga muito, tem muito problema, então vamos orar, pedir a Deus a sua direção para que as brigas diminuam, mas não podemos deixar de frequentar a casa de Deus. E aqui nós temos uma definição da palavra piedade. A palavra piedade do grego, eusebeia, remete a reverência, respeito, temor e fidelidade a Deus. Então essa era uma família realmente piedosa. Vamos ao segundo ponto da nossa lição, onde o pastor Osiel Gomes vai tratar que Samuel é fruto de oração. Não é? Ana orou a Deus, ela diz, nós lemos aqui a leitura bíblica em classe, ela diz, por este menino orava eu. Como é bom quando tudo que nós temos no lar vem como fruto de oração. Ana se mostrou humilde. Aliás, o primeiro parágrafo é a humildade de Ana. Então, Ana se mostrou humilde, primeiro, por tolerar as afrontas de Penina. Ela ficou no seu lugar, tolerou, teve paciência, aguardou, confiou no Senhor. Então, ela foi humilde. Ana foi humilde também quando Eli acreditou que ela estava embriagada. Eu falo que se fosse nos nossos dias, já pensou hoje? Um pastor chegando dentro do templo para a pessoa e dizendo assim, por que você está vindo bêbado para a igreja? Por que você está vindo embriagado para a igreja? Meu Deus do céu, a casa cai. O pastor é processado por difamação, muita coisa acontece. Ana não. Ana, quando Eli falou com ela, até quando você vai estar embriagado na casa de Deus? Ele não perguntou se ela estava embriagada. Ele afirmou, ele acreditou e afirmou que ela estava embriagada. E ela diz, meu Senhor, a tua serva não bebeu bebida forte. A tua serva está se derramando diante de Deus. E após ele perguntar o que ela queria, o sacerdote Eli diz para ela, vai e te seja feito conforme a tua petição. A Bíblia diz que ela saiu dali e dias depois ela achou-se grávida. Segundo parágrafo deste primeiro ponto, Ana e a sua amargura de alma. Então, no santuário, ela orava ao Senhor apenas com os lábios, o que não era comum para os hebreus. Esse ato incomum fez Eli pensar que ela estava embriagada. Quantas vezes nós cometemos essa falha que Eli cometeu? Porque nós vemos algumas coisas acontecerem que não são contextualizadas com a realidade cotidiana que a gente tem costume, a gente acredita que a pessoa já está fazendo algo errado. Ela só balbuciava palavras. Não era comum. O judeu falava, o judeu expressava, o judeu levantava a sua voz. E Ana faz diferente porque a sua alma estava amargurada. E agora, com a alma amargurada, ela pede a Deus, é mal interpretada pelo sacerdote Eli, porém, ela manteve a sua humildade diante de Deus. Terceiro parágrafo deste segundo ponto, o pedido de Ana. Ana pediu um filho para Deus. O que ela pede é um filho. Ana pediu um filho para Deus. Esse pedido, nesse pedido, ela fez um voto mencionando duas promessas. A primeira, se o pedido fosse atendido, ela dedicaria seu filho como levita. E a segunda, ele seria um nazireu de Deus, ou seja, ele seria totalmente separado para Deus. Perceba que Ana exercita a sua fé. Ana não só faz um pedido, mas ela faz uma promessa. Eu fico imaginando a dificuldade, que foi para Ana dedicar Samuel ao templo. Ela teve um filho, ficou com esse filho um período de tempo, e após o desmamamento, ela entrega o seu filho, ou seja, ela perde
perde, entre aspas, ela deixa o filho de novo ao templo, mas ela ia de ano a ano visitá-lo, levava uma túnica nova para ele, porque o menino crescia, e ele foi se fortalecendo. Ana pediu a Deus algo que interessava ao Senhor. Eu já fiz essa abordagem, e é importante quando nós entendemos isso. Quando nós pedimos a Deus aquilo que tem interesse, que Deus tem interesse, aquilo que é o interesse do coração de Deus. Ana faz isso e o Senhor concede o seu pedido. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. A dedicação de Samuel. E o primeiro parágrafo, o nascimento de Samuel. O versículo 20, diz que passado algum tempo, Ana concebeu à luz, teve um filho e deu-lhe o nome de Samuel. Passado que tempo? Passado um tempo depois da palavra de Eli. Uma coisa que nós precisamos aprender é respeitar a autoridade de Deus sobre a nossa vida através dos homens que ele determinou para exercerem autoridade sobre nós. Quando nós olhamos friamente para o caso de Eli com Ana, essa situação, esta abordagem de Eli com Ana, a gente diria, mas Eli já tinha perdido a visão de Deus aqui. Ele já estava fora da direção de Deus. Porque Ana está orando, balbuciando palavras, e ele está dizendo que Ana está embriagada. Eu vou dizer assim, talvez se fosse eu, ia disparar para cima de Eli, falar com ele, o senhor já está fora de direção de Deus, vamos fazer um abaixo-assinado para te tirar. Mas se por um lado, as palavras de Eli foram duras para Ana, por outro lado, ele tinha autoridade sobre a vida dela. Foi através da palavra dele. Foi ele quem disse, vai-te em paz, minha filha, e seja-te feito conforme a tua petição. Aí o texto bíblico nos diz que passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. Então a palavra de Eli sobre a vida de Ana, a humildade de Ana e a palavra abençoadora de Eli sobre a vida de Ana fizeram com que realmente o projeto de Deus se cumprisse e ela se achasse grávida, conforme aquilo que desejava o seu coração. Então, meus queridos, vamos aprender a respeitar as autoridades que Deus institui sobre a nossa vida. Porque são seres humanos que também falham. Mas, sobretudo, são homens que Deus instituiu para liderar sobre nós. E se nós obedecermos, nós alcançaremos as bênçãos de Deus para a nossa vida. Segundo parágrafo deste terceiro ponto, o cumprimento do seu voto. Como eu disse, eu tenho certeza que não foi fácil para Ana deixar o filho no templo, dedicar o filho ao templo. Ela perde o filho, ela teve outros filhos, mas aquele filho que foi o filho da promessa, ela dedica ele totalmente a Deus. Então, após ser desmamado, aproximadamente 3 anos mais tarde, Samuel foi levado por seus pais à casa de Deus, entregue ao sacerdote Eli, em cumprimento ao voto feito pela sua mãe. Assim o casal cumpriu conforme o prometido. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. A Bíblia nos ensina a não fazer votos de tolo, votos que a gente sabe que não pode cumprir. Mas aquele que votar, que cumpra o seu voto. Então, Ana cumpriu o seu voto a Deus. Eucana também cumpriu o seu voto a Deus. Terceiro parágrafo desse terceiro ponto, dedicação de Samuel. Como é bom quando os pais se dedicam às coisas de Deus e, consequentemente, mostram aos seus filhos na prática a importância de uma vida de devoção sincera. Ter uma vida dedicada a Deus. Algumas pessoas pensam que ter uma vida dedicada a Deus é não viver, é não ter planos, não ter sonhos, não ter projetos, não fazer faculdade, não casar. Não. Ter uma vida dedicada a Deus é viver uma vida cotidiana, mas viver essa vida cotidiana permeada pela vontade de Deus. Sempre pensando no que é o desejo de Deus para a nossa vida e sempre nos voltando para Deus, conforme a sua vontade, para a glória do seu nome. Muito bem, queridos,
vamos fazer aqui algumas considerações que eu julgo ser importantes dentro deste assunto da nossa segunda lição, o nascimento de um líder profético em Israel. Primeira consideração importante, Deus precisava de um líder e Ana precisava de um filho. Olha, 2 projetos magníficos. Olha como são 2 projetos que dá certo. Sempre que você for projetar alguma coisa, projete aquilo que vai atender a uma necessidade de Deus também. Para mim, esse é um grande aprendizado nessa história de Ana. Segunda consideração importante. Em tempos de degeneração moral, Deus sempre tem um plano para reverter a situação. Enquanto os filhos de Eli estão se corrompendo, Deus tem um projeto. Deus tem um Samuel já na forma. Deus tem um Samuel no projeto para reverter a história. Terceiro, a herança de Eli e a herança de Ana. Qual foi a herança de Eli? E acabou. Infelizmente. E isso pesa sobre o meu coração como sacerdote, como líder na casa de Deus. A herança do sacerdócio foi e acabou. Que aí acabou? Foi-se a glória de Deus de Israel. Mas qual é a herança de Ana? Uma família simples, que ia ao templo uma vez por ano, que ia a Siló, aliás, uma vez por ano oferecer sacrifício. Qual foi a herança de Ana? Samuel. A herança de Eli? E acabou. A herança de Ana? Samuel. Que eu e você, como crentes, como servos de Deus, deixemos um legado para o reino de Deus. Um legado para a obra do Senhor. O maior legado que eu posso deixar é a vida dos meus filhos, dedicada, consagrada a Deus para a glória do seu nome. E terceira consideração importante. Aquilo que Deus dá deve ser dedicado a Ele para nossa própria satisfação. Quando Ana dedica Samuel a Deus, Ana está dizendo assim, Deus me deu, então eu vou dedicá-lo a Deus. Quando nós dedicamos a Deus aquilo que Deus nos dá, isto é para a nossa própria satisfação. Isto nos satisfaz plenamente. Que você aprenda a dedicar a Deus tudo aquilo que Ele tem te dado, porque você vai viver de forma plena, de forma satisfatória. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo na semana que vem para a nossa terceira lição. Na terceira lição, na semana que vem, terceira lição desse trimestre, nós vamos estudar sobre a chamada profética de Samuel. Estudamos hoje sobre o nascimento de um líder profético e na aula que vem estudaremos sobre a chamada profética de Samuel. Receba o abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.